O Monte Olimpo em Marte é, de longe, a montanha mais alta do Sistema Solar. Embora seja um vulcão, também se enquadra na definição de montanha. Ele possui uma altura de cerca de 20 quilômetros, o que nos dá uma ideia de sua imponência. Para se ter uma noção, o Monte Everest, na Terra, tem 8.800 metros de altura, e o Monte Olimpo é quase 2,5 vezes mais alto. Além de ser extremamente alto, o Monte Olimpo também possui uma área de superfície gigantesca, comparável ao tamanho de países como a França. Se você olhasse para o Monte Olimpo do espaço, ele seria muito visível, destacando-se do restante da superfície marciana. Climbar essa imensa montanha seria uma verdadeira aventura. Para chegar lá, você precisaria enfrentar uma viagem longa. Apesar de Marte estar em nosso sistema solar, não significa que seja perto. A luz, que é a velocidade mais rápida do universo, leva cerca de 12 minutos em média para chegar a Marte. Isso significa que as pessoas que operam rovers em Marte precisam esperar cerca de 12 minutos para que um rover responda aos seus comandos. Portanto, podemos afirmar com segurança que Marte não está próximo da Terra. As espaçonaves que levam rovers para Marte levam, em média, cerca de 7 meses para chegar lá, viajando a uma velocidade muito superior à de uma bala. A menos que tenhamos alguma nova tecnologia que permita alcançar velocidades mais altas, a jornada para Marte levará muitos meses. A direção para caminhar desde o pico não seria visível do seu ponto de vista. Você não seria capaz de dizer se está se aproximando apenas com os olhos, então sem um sistema de navegação, é muito provável que você saia da trilha. Além disso, estou supondo que, como você vai pousar aqui com sua nave espacial, você também tem a tecnologia necessária para satisfazer suas necessidades de comida e água. Agora, vamos pousar neste ponto. À medida que você desce do espaço em direção à superfície, poderá ver a grandiosidade de todo esse monte em sua glória. Você aterrissou perto da borda, e assim que der um passo na superfície marciana, notará como se sente mais leve. Isso acontece porque a gravidade na superfície de Marte é cerca de 2,5 vezes mais baixa do que na Terra, o que significa que você se sentiria 2,5 vezes mais leve. Isso é uma vantagem considerando que você percorreria um caminho de 200 quilômetros. Se tentasse pular, notaria que conseguiria pular significativamente mais alto. Se você tivesse uma balança para pesar, veria que ela mostraria seu peso como 2,5 vezes menor. Por exemplo, se a balança mostrasse que seu peso é de 70 quilos na Terra, em Marte essa mesma balança mostraria seu peso como 28 quilos, porque a gravidade em Marte é mais baixa e você exerceria menos força sobre a balança. Conforme você dá alguns passos na superfície marciana empoeirada e olha para a distância, não seria óbvio que você está perto da montanha mais alta do Sistema Solar. Isso ocorre porque a área de superfície de todo esse monte é tão grande que você não seria capaz de ver o topo da montanha de sua posição. A superfície do monte é tão extensa que o topo do vulcão simplesmente desaparece no horizonte. Na verdade, enquanto escala a montanha, pode até parecer que a superfície é plana, com alguns picos ocasionais. A sensação de progressão que temos ao subir montanhas na Terra não estaria presente aqui, já que a inclinação média é de cerca de 5 graus, o que torna a superfície quase plana do seu ponto de vista. Durante toda a sua caminhada, você mal seria capaz de dizer a diferença entre andar no Olympus Mons ou em qualquer outro lugar da superfície marciana. Ao iniciar sua jornada, você notaria antigos canais de lava,
pelos quais a lava fluía há milhões de anos. Além disso, você provavelmente detectaria muitos crateras, que variam muito em tamanho, sendo um local interessante para inspecionar. No decorrer da sua jornada de 2 dias, você inevitavelmente encontraria o Sol lentamente se pondo conforme a noite se aprofunda. Mais estrelas apareceriam no céu e pareceriam mais visíveis do que na Terra, devido à fina atmosfera marciana. Ao se aproximar de Marte e observar sua superfície do espaço, seria quase impossível perder o Monte Olimpo, pois ele se destacaria claramente, visível mesmo a milhares de quilômetros de distância, como uma marca imensa que se eleva acima do restante da superfície marciana. Para escalá-lo, seria necessário pousar próximo à sua borda, mas existem poucas trilhas acessíveis até o topo, pois o vulcão tem uma borda muito inclinada ao redor da superfície, tornando-a quase impossível de ser escalada a partir desses pontos, uma vez que esses penhascos têm cerca de 8 km de altura, o que é praticamente a mesma altura do Monte Everest. A melhor opção para a escalada seria o caminho mais curto disponível, com aproximadamente 200 km de comprimento. Durante a subida, você teria a oportunidade de ver diferentes paisagens, sendo que a inclinação média é de cerca de 5 graus, tornando-a quase plana. Em média, você poderia alcançar uma velocidade de 8 km por hora, caminhando um pouco mais rápido. Se você andasse cerca de 13 horas por dia, levaria cerca de 2 dias para chegar ao topo, o que significa que, em um único dia, você já teria percorrido metade da distância necessária para chegar lá. Seria fundamental ter um sistema de navegação preciso, já que o pico não seria visível de seu ponto de vista. A atmosfera marciana, a trilha da Via Láctea, também pareceria mais nítida. Eventualmente, enquanto olha o céu noturno claro, você provavelmente notaria o planeta Terra. Você veria a Terra 12 minutos no passado a partir de Marte. Não seria possível ver a Terra em tempo real, já que 12 minutos é o tempo médio que a luz leva para chegar de Marte à Terra. É quase como um atraso de Marte, a Terra apareceria como um ponto azul pálido no céu, lá estamos todos, bem ali. Inevitavelmente, você também encontraria o amanhecer sob a superfície marciana. Ao olhar para a distância, veria uma névoa azul na atmosfera à medida que o Sol surgiria lentamente. Embora Marte tenha uma atmosfera alaranjada, os amanheceres são azuis, o oposto do que acontece na Terra, onde o céu é azul, mas durante o amanhecer, há uma névoa alaranjada. Após 2 dias de caminhada por montes, canais e crateras, finalmente chegaria ao topo de toda essa massa. Seria óbvio que você chegou ao topo quando alcançasse o complexo da caldeira, que são estruturas que se parecem com crateras, mas foram formadas após a erupção de lava através delas. Após várias erupções, a superfície retrocedeu e formou marcas semelhantes a crateras no topo do vulcão. No topo, ao olhar para a distância, você veria toda a borda desse enorme complexo de caldeira, que tem cerca de 70 quilômetros. Estaria de pé perto da borda e observando toda essa estrutura gigantesca de alguns quilômetros de altura. Dentro do complexo da caldeira, você veria muitas formações semicirculares e canais. Também notaria que a atmosfera não seria muito pronunciada, ou haveria apenas uma leve névoa laranja presente. Isso acontece porque, nessa elevação, a atmosfera seria muito fina.
No topo do Olympus Mons, a pressão é 8 vezes menor do que na superfície marciana média. Para se ter uma ideia, a pressão atmosférica na Terra é cerca de 1.400 vezes maior do que no topo do Olympus Monsenhor, ou seja, a atmosfera é muito mais fina lá. Apesar da atmosfera fina, você ainda seria capaz de notar nuvens marcianas que frequentemente passam pelo pico. E você também estaria cercado por poeira marciana, assim como em qualquer outro lugar de Marte. Infelizmente, do topo da montanha mais alta do Sistema Solar, se você se virasse e afastasse do complexo da caldeira, não teria uma ótima vista. Não conseguiria observar o restante da superfície marciana, apenas a inclinação de toda essa massa. Isso realmente daria a dimensão de quão gigantesco é esse vulcão. Como podemos ver, escalar o Olympus Mons seria uma aventura interessante e proporcionaria uma perspectiva única em muitos aspectos.